Boa tarde, boa tarde a todos. Eu apenas tive uma relação profissional com o Luís Espinha, como era muitas vezes conhecido. Portanto, não tive uma relação mais pessoal, nem de amizade, nem de jantares. Foi apenas uma, de facto, relação, digamos, profissional, eu a diria, uma relação apenas não é que já é muito intelectual. E na organização de alguns eventos, entre eles aquele que o Zé Luís Cardoso falou das comemorações do bicentenário da Revolução de 1820, de que depois voltarei a falar. Pediram um testemunho sobre o Luís. O testemunho que eu aqui irei dar, que será muito breve, tem sobretudo a ver com esta relação, ou estes contactos, diria antes, intelectuais e do objeto de estudo com o Luís. E queria dizer que o Luís, algo que já foi aqui dito, o Luís era o Espinha. E eu costumava dizer a brincar que a palavra espinha tinha a ver com aquele lado do Luís, por um lado da sua exigência, do seu rigor, o que fazia às vezes, como o Paulo Jorge dizia, que ele se zangava porque o Paulo usava tempo demais, com por vezes o seu humor ácido e direto, era o lado espinha, como eu costumo dizer, do Luís, mas o Luís Espinha tinha o outro lado que era o Luís, não é? De conversar sobre a música, também de uma maneira doce, digamos assim, embora sempre exigente sobre o trabalho, e depois falávamos para além do trabalho, era de facto a questão da música e agora dos netos, que ele me dizia quando é que eu tinha netos, porque ainda não tenho. Bom, o que é que eu tinha em comum com o Luís? O estudo, embora de uma maneira muito diversa, o estudo daquilo que se continua a designar como o longo século XIX. Todos nós sabemos, como historiadores, que pode ser discutível esse conceito, nomeadamente de historiadores da economia como o Giovanni Arrighi discutem e falam de um curto século XIX, mas não é para isso que vimos aqui discutir. Tínhamos, de facto, isso em comum, o longo século XIX. E tínhamos, portanto, tínhamos um objeto de estudo, os temas de estudo eram diversos, mas havia algo que nos unia ou que nos juntava em determinados momentos. Era, de facto, a preocupação pelo conhecimento da espacialidade das atividades humanas e da espacialidade dos fenómenos históricos. E eu penso que é esse, para mim, enquanto não é historiadora e que andei também pela geografia, é o grande contributo do Luís para a historiografia portuguesa. E é muito interessante como o Luís começou por falar de espaço, não é? Eu fazia assim uma pequena dos trabalhos dele, espaço, relações de poder e elites, e depois território, não é? O que tem tudo a ver também com a própria evolução dos estudos da geografia, sobretudo, não é? Dos conceitos que estão associados a palavras como lugar, território, espaço, e que creio que seria interessante que os continuadores, entre aspas, do Luís explorassem. Portanto, o Luís interessou-se muito, de facto, pelas relações entre espaço ou território, que não é, de facto, a mesma coisa, e os lugares, e o poder, as relações de poder, e interessou-se pelas desigualdades territoriais. E era isso que num certo sentido, nos unia, não é? Se posso falar disso. Ou seja, eu tinha passado e tive muito tempo em geografia e, de facto, interessei-me muito pela espacialidade dos fenómenos humanos, pela espacialidade das atividades humanas e por expressar de uma maneira gráfica alguma dessa espacialidade, ou seja, por fazer a cartografia, porque efetivamente, eu e o Luís por vezes falávamos disso, era muito diferente termos uma lista enorme, imaginemos, da localização de um determinado fenómeno ou de uma determinada atividade e depois vê-la cartografada. E isso permitia analisar, identificar
e analisar os fenómenos de uma maneira completamente diferente. E era esse o nosso interesse, de facto, em comum. A ideia, como dizia um estudo de um geógrafo, que agora não me vou lembrar o nome, a diferença que o espaço faz, e de facto com o Luís tratávamos disso e falávamos dessas questões. Depois também porque o Luís me convidou algumas vezes para fazer algumas sessões nos seus seminários do século XIX, portanto na Nova, como nós dizemos, e para júris de teses que ele orientou. E isso é também algo que eu queria aqui realçar. Eu não sou da Nova, não fazia parte da Nova, e nem sempre as relações de convite, de convívio entre a Nova e o sítio de onde eu vinha eram muito comuns. Não vale a pena ignorá-lo, eu penso que isso é algo que deverá ou tenderá a desaparecer, havia por vezes alguma rivalidade, e o Luís, tenho que expressá-lo aqui, quero dizer, convidou-me várias vezes para, portanto, quer sessões no seu curso de doutoramento, quer para arguir, tanto quanto eu me lembro, pelo menos 2 teses, quando havia essa forte componente, digamos assim, do tratamento espacial de um determinado assunto, de um determinado objeto. Penso, creio mesmo que, de facto, o grande legado do Luís foi aquilo que eu poderia chamar, eu não sei como é que lhe é de chamar, a formação de um grupo, de um conjunto, de uma escola, um grupo de investigadores que incorpora a componente espacial nos seus trabalhos e que foi criada na Universidade Nova, na FSH. Portanto, há, eu diria, em termos antigos, uma espécie de geografia histórica na FSH, que eu acho que é portanto, há um conjunto de pessoas que o Luís foi orientando, e eu penso que as orientações, eu tive a passar os olhos em algumas das teses que o Luís orientou, algumas conhecia, outras não, e eu penso que isso criou um grupo que eu acho que é a melhor homenagem que se pode fazer ao Luís Espinha da Silveira, é que esse grupo continue, de facto, a trabalhar, a fazer um trabalho inovador, que vai desde os primeiros trabalhos do Luís, daquela cartografia histórica que nós fazíamos muito artesanal, digamos assim, e o Luís evoluiu, de facto, aí, e incorporou o SIG na sua, portanto, nos trabalhos que faz, e portanto, isso também dá bem a dimensão do interesse, da qualidade do trabalho do Luís, não é? Portanto, ele não ficou pelas metodologias antigas, avançou. E só uma última nota em relação à música. Recordo muito bem do lançamento do livro aqui do Paulo, acho que foi na Câmara, não foi? Exatamente. Já não me lembro, na Câmara, das Faces do Proteu, que era a tua tese de mestrado, e que houve um apontamento musical, efetivamente, que era sobretudo de música e as respectivas letras liberais, e eu disse ao Luís, olha, tens que me ajudar, ou eu ajudar-te a ti, para fazermos algo parecido para os contra-revolucionários, porque esse era o outro lado, não é, que nós tínhamos, e portanto ficou por fazer esse cancioneiro contra-revolucionário com as músicas. Nós conhecemos as letras, mas o Luís era o que poderia acrescentar, não é, porque tinha conhecimentos de facto de música, as letras. E portanto é este o meu testemunho do Luís, e no fundo este pedido que vocês não deixem, que continuem, que façam essa escola de facto de geografia histórica ou de história com uma forte componente espacial, que integra o Spatial Turn nas suas investigações.